Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar na página 7 da apostila. Como vocês já sabem, nesse capítulo nós vamos estudar os pensamentos do Karl Marx e do Émile Durkheim. Na última aula, nós vimos algumas questões para refletir que o capítulo nos trouxe. Conversamos muito sobre o indivíduo, sobre a sociedade, sobre eles separadamente, sobre como um influencia o outro, como um modifica o outro, sobre a liberdade, enfim, sobre a sociedade na qual nós estamos inseridos, nós vimos no final de todas essas questões que nós refletimos na última aula, que nós podemos afirmar que não há separação, entre os indivíduos e as sociedades, porque os seres humanos eles nascem e passam a existência em sociedade porque necessitam um dos outros para viver. Nosso foco na aula de hoje vai ser exatamente nos aprofundarmos nos pensamentos do Karl Marx, certo? O Karl Marx ele vai analisar os indivíduos e as classes sociais. Beleza, galera? Quem foi o Karl Marx? O Karl Marx ele foi um filósofo, político, um dos fundadores da sociologia, um dos fundadores do socialismo científico. Então, assim, o Karl Marx ele deu contribuições para diversas áreas do conhecimento. A gente pode dizer que a obra do Karl Marx ele influenciou a sociologia, a economia, a história, a pedagogia, enfim. Então, vocês vão, esbarrar aí ao longo da caminhada acadêmica de vocês várias vezes com as contribuições do Karl Marx. Na aula de hoje, nós vamos entender como o Karl Marx ele vê os indivíduos e as classes sociais, certo? Para ele, os indivíduos eles devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais. Por que a gente deve fazer isso? Porque esses indivíduos, eles produzem a sua existência em grupo. Então, nós devemos analisá-los de acordo com esse contexto, com as suas condições, com as suas situações sociais. No entendimento do Karl Marx, o homem primitivo era aquele que diferenciava-se dos outros animais, dos outros seres, não apenas por características biológicas, características físicas, aquilo que a gente consegue bater o olho e ver. Mas também o homem primitivo, ele se diferenciava dos outros animais por aquilo que ele realizava no espaço e na época que ele vivia. Como assim? Esse homem primitivo, ele caçava, ele se defendia, ele criava ferramentas e instrumentos fundamentais para facilitar o desenvolvimento das suas atividades, certo? Os indivíduos, eles construíram sua história e sua existência de grupo social, certo? Porém, o Karl Marx, ele também vai afirmar, que a ideia de um indivíduo isolado, ele aparece durante a sociedade de livre concorrência, no momento em que foram criados os princípios da sociedade capitalista. É importante a gente frisar, galera, que o Karl Marx, eu acho que o ponto mais famoso dele é exatamente as críticas que ele faz ao sistema capitalista, certo? E essa ideia da sociedade de livre concorrência é uma das principais características do sistema capitalista. Então, ele diz que o indivíduo isolado, ele aparece no contexto dos princípios da sociedade capitalista. E a gente ainda vai ter um exemplo. Que exemplo é esse? Quando um trabalhador é contratado por uma empresa, ele vai assinar um contrato, vai estabelecer assim um vínculo, do qual vai constar a carga horária de trabalho, os deveres, os direitos, além do seu salário, da sua remuneração. Logo, a gente vai ter nessa relação dois indivíduos, dois seres se relacionando. O trabalhador e o empresário, tá? Que a gente também pode falar, que vai ser o proletário e a burguesia. E o que o Marx vai dizer sobre essa relação? Ele vai dizer que essa relação não é apenas entre os indivíduos,
mas entre as classes sociais. Gente, o Marx ele bate muito na ideia da classe social, tá? Então, para o Marx, a gente vai ter de um lado a classe trabalhadora e do outro lado a classe burguesa. A classe trabalhadora vai ser, né, representada pelo trabalhador e a classe da burguesa pelo empresário. Então, Marx vai dizer que eles só se relacionam, nesse caso, né, que a gente está vendo, por causa do trabalho. O empresário ele precisa do serviço do trabalhador, o trabalhador precisa vender, né, sua força de trabalho em troca de um salário, em troca de uma remuneração. E o que acontece? Os empresários e os trabalhadores vão possuir interesses opostos. E por isso o Estado, aquele Estado com letra maiúscula, né, ele vai criar leis para poder reduzir o conflito. Porque o que acontece, gente? Por que o Karl Marx ele diz para a gente que empresários e trabalhadores possuem interesses opostos? Porque quanto mais, para o Karl Marx, o empresário, né, o burguês, ele explora o trabalhador, mais ele aumenta o lucro. Né? Então, esses interesses vão ser opostos e o Estado vai criar essas leis para reduzir e mediar possíveis conflitos. Para o Karl Marx, ele vai dizer, né, que a gente só pode compreender a vida social contemporânea através da luta de classes, certo? Exatamente esse conflito entre esses interesses, né, que são conflitantes, que ocorre sempre entre que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades oriundos do estômago ou da fantasia. Uma frase, né, bem metafórica para a gente conseguir entender a ideia das necessidades, a ideia do conflito. Tá bom, gente? O que eu vou precisar que vocês façam? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 3, exercícios do 5 ao 12, e nós também vamos ter nossa atividade devolutiva número 2, referente ao conteúdo do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam nessa atividade, gente? Vocês vão responder para mim quem foi o Karl Marx e quais suas principais contribuições para a sociologia, certo? Então, são 2 perguntas que vocês vão ter que responder para mim. As ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa atividade deve ter pelo menos uma página. Então, caprichem, tá bom? Um beijo, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau!